Diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham diabetes, mas alarmantes 50% não sabem que possuem a condição. Muitos só descobrem após complicações sérias como problemas no coração, na visão, nos rins e circulação. E para discutir esse tema tão relevante, estamos em linha agora com o Dr. João Vise, que é médico endocrinologista. Dr. João, muito bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Muito obrigado. Dr. João, para começar, por que o diabetes ele é considerado uma doença silenciosa e, claro, como identificar aí os primeiros sinais, doutor? Excelente pergunta. O diabetes, ele geralmente não causa sintomas, a não ser em situações de grande descompensação ou já nas complicações estabelecidas. E esse é o grande problema. A gente fica com níveis de glicemia elevados e que não geram sintomas para o paciente, até o ponto que a gente apresenta alguma complicação. E como que a gente pode identificar precocemente? Através de exames de rotina, fáceis de fazer, uma coleta basal de sangue, uma visita anual ao médico. É bem simples a gente fazer esse diagnóstico antes da gente ter alguma complicação. Doutor, existe assim um perfil mais vulnerável para desenvolver a doença ou qualquer pessoa pode estar em risco? Não, com certeza. Nós temos algumas pessoas que pertencem a grupos de risco. Por exemplo, pessoas que têm familiares, especialmente os de primeiro grau com diabetes, pessoas que estão acima do peso, pessoas sedentárias, com uma alimentação rica em industrializados. Todos esses grupos de indivíduos, eles têm um risco maior de desenvolver diabetes. Quando a gente menciona, doutor, esses números que realmente impressionam, mais de 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, mas por outro lado, 50% não sabem que possui essa condição. E o senhor traz aqui então a importância, a necessidade de fazer exames para justamente poder identificar isso com antecedência. O brasileiro não está fazendo esses exames primários, esses exames que podem levar a esse diagnóstico da doença, doutor? Por que esse diagnóstico tão tardio é tão comum no Brasil? Exatamente, a gente observa por esses números que metade da população que tem diabetes não conhece o seu diagnóstico e a justificativa é diversa, desde dificuldades de acesso ao sistema de saúde ou até mesmo o desconhecimento da importância aí do diagnóstico de uma rotina anual de avaliação de saúde. Nós temos também aqui, quando se apresenta a palavra doença diabetes, também tipos de diabetes, que aí tem aquela questão, diabetes tipo 1, tem outras formas de apresentar essa doença. Traz um pouquinho sobre quais são esses tipos de diabetes mais comuns e, claro, como eles se diferenciam, doutor. Perfeito. O diabetes mais comum é o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que tem a ver justamente com o excesso de peso, com a resistência à ação da insulina, aquele que vai se apresentar mais na vida adulta, que tem uma forte correlação genética, e ele representa a grande maioria dos diagnósticos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, e ele é caracterizado pela destruição de origem geralmente autoimune das células do pâncreas que produzem a insulina. Então o indivíduo ele se torna totalmente deficiente de insulina desde o início do diagnóstico e geralmente é mais comum observarmos na infância, na adolescência, embora possamos ter casos também na vida adulta. E temos também o diabetes gestacional, que é um tipo diferente de diabetes, que geralmente, como o nome fala, ele surge na gestação e tem a ver com a grande resistência à ação da insulina que surge devido aos hormônios da placenta. Sobre esse último que o senhor mencionou, diabetes gestacional, que surge justamente no momento em que a mulher está ali, no momento da sua gravidez, ele vem e depois ele some, ou uma vez confirmado o diabetes gestacional, ele se manifesta e traz as consequências para a mãe e para o bebê, doutor? Excelente pergunta. Então, o diabetes gestacional ele pode surgir só durante a gestação e após o parto ele melhorar, a paciente não se manter com um quadro de diabetes, porém a gente sabe que isso é um fator de risco para ela desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida. É como se essa mulher que, diante de um estímulo muito grande, uma sobrecarga que é a gestação,
ela demonstrasse para nós que não tem a capacidade adequada de produzir insulina. Então, ao longo da vida, se não controlarmos os fatores de risco, como peso, atividade física, alimentação, essa mulher pode sim desenvolver diabetes. Colocando esse ponto também, doutor, como que a alimentação e a prática de exercícios podem ajudar nessa prevenção, na prevenção do diabetes? O que dizer para a nossa audiência quando a gente une a questão da alimentação mais saudável e principalmente também colocando aqui em evidência a prática de exercícios, doutor? Excelente. São justamente dois componentes fundamentais na prevenção do diabetes. Por que a gente fala tanto disso? Porque o exercício, ele age como se fosse um tratamento. Ele reduz a nossa resistência à ação da insulina. E lembrando que o diabetes vem porque o tipo 2, porque o nosso corpo não consegue fazer com que a insulina funcione. E a glicose, ao invés de entrar nas células, fica na corrente sanguínea. Já o exercício, ele tem essa capacidade de fazer com que a nossa insulina funcione melhor. Isso acontece tanto logo após o exercício, 48 horas depois, mas também através de a prática regular. Isso reduz cronicamente essa resistência e ação da insulina. Além do que também, o exercício, ele favorece um controle melhor do peso, que também tem um grande mecanismo para o desenvolvimento do diabetes. E a alimentação, evidentemente, se a gente come uma alimentação mais saudável, com alimentos mais naturais, integrais, que não tem um alto índice glicêmico, ou seja, não vão aumentar muito o nosso nível de açúcar no sangue, é natural imaginarmos que isso vai reduzir as chances de a gente ter alguma complicação com o desenvolvimento de diabetes ao longo da vida. E o contrário também é verdadeiro. Então, se a nossa alimentação ela está muito rica em industrializados, muito rica em produtos ultraprocessados, com alimentos ricos em açúcar, com alto índice glicêmico, a gente vai ficar exposto cronicamente a esses picos de açúcar e um estímulo maior para o nosso pâncreas, que em algum momento pode ser que ele acabe não dando conta e levando ao desenvolvimento de diabetes. Alimentos os mais naturais possíveis, doutor, mas que trazem um alerta, trazem uma preocupação para quem já tem a doença ou para quem de repente estaria naquele grupo de risco. Que tipo de exemplo o senhor também apresentaria aqui na nossa conversa desses alimentos naturais, mas que possuem um alto índice glicêmico e que não são indicados para casos como esse? Perfeito. Nós temos o clássico exemplo das frutas. Nós sabemos que frutas são um bom componente na alimentação do brasileiro, mas algumas frutas elas têm um índice glicêmico maior. Por exemplo, a banana, quando comida pura, sem nenhum outro acompanhamento, tende a subir mais o açúcar no sangue. Nós temos algumas outras frutas, como por exemplo a uva, a melancia, elas podem também subir mais, mas esses não são alimentos que devem ser excluídos totalmente da dieta. A gente pode simplesmente combinar com outros alimentos, isso já muda também a dinâmica do nosso açúcar no sangue. Por exemplo, se a gente consumir uma banana junto com alguma fonte de proteína e de fibras, isso já vai mudar totalmente o efeito do açúcar no sangue do que comer essa banana sozinha. Boa orientação. Então, ao invés de comer a banana sozinha, a uva ou a própria melancia que o senhor mencionou, então colocar ela no prato, combinando com outros alimentos para tirar essa carga alta, né, do índice glicêmico presente ali na fruta. Exatamente. Essa é uma excelente estratégia que nós discutimos todos os dias com os nossos pacientes. Doutor João, quais são as complicações mais graves que podem surgir em pessoas com diabetes não controlado aqui? Perfeito. Então, um grande problema do diabetes é o ataque aos vasos sanguíneos pelo nível elevado de açúcar no sangue. E nós chamamos isso de doenças que podem ser microvasculares, ou seja, os pequenos vasos sanguíneos, e geralmente os órgãos que mais vão sofrer por esse dano microvascular são os olhos, a retina, são os nervos periféricos, especialmente os nervos dos pés, mas pode acometer qualquer tipo de nervo do nosso corpo. E nós temos também os pequenos vasos dos rins. Então nós percebemos então que as principais complicações são a retinopatia, o problema nos olhos, a neuropatia, os problemas nos nervos, e a nefropatia, então os problemas nos rins. Mas nós também podemos ter problemas que nós chamamos de macrovasculares. Então aumentar gerar uma lesão nos vasos um pouco maiores. E aí quem sofre principalmente são os vasos do coração e os vasos que vão levar o sangue para o nosso cérebro. Isso então nós chamamos de doença cardio ou cerebrovascular. Então nós sabemos que o indivíduo com diabetes ele tem um risco muito aumentado em relação à população geral de ter uma doença cardiovascular ou cerebrovascular, basicamente um infarto ou um AVC.
Essa condição só traz ainda mais preocupação quando levamos em consideração o que foi mencionado aqui nessa entrevista já, né, doutor? Que desses tantos milhões de brasileiros que já têm a doença, a maioria, praticamente 50%, não sabem que possuem essa condição. Então, às vezes até tem aí um agravante, mas não sabem que esse agravante está relacionado já com a doença instalada no seu corpo. Já é um paciente diabético. Exatamente. Por isso que quando a gente fala de complicações do diabetes, é muito mais interessante e importante nós agirmos na prevenção dessas complicações, ou seja, no diagnóstico precoce e no tratamento precoce. Isso também é bem interessante. Nós temos estudos epidemiológicos com muita evidência científica demonstrando que faz uma diferença muito grande a gente tratar e de maneira mais intensiva o diabetes no início do diagnóstico do que tratar mais à frente. A chance do desenvolvimento de complicação, quando nós tratamos no início, ela reduz muito versus nós tratarmos 10 anos após o diagnóstico, por exemplo. Então, uma mensagem muito importante é o diagnóstico precoce e o tratamento intensivo precoce. O que seria, doutor, com esse tratamento intensivo precoce, né? A descoberta já precocemente da doença tem como reverter ou até controlar, fazer um controle mais efetivo da própria doença com mudanças no próprio estilo de vida? Excelente pergunta, exatamente. Hoje nós temos um conceito que é a remissão do diabetes. Não é possível, no início do diagnóstico, através justamente de modificações importantes do estilo de vida, de atividade física, alimentação, controle de peso, nós remitirmos a doença. E cada vez mais nós observamos que essa remissão ela é diretamente proporcional, por exemplo, à perda de peso naqueles indivíduos que têm um quadro de sobrepeso ou obesidade. O nosso ouvinte aqui, o Tadeu, doutor, está fazendo uma pergunta importante, né? A atividade física prolongada pode aumentar o açúcar no sangue? A dúvida do nosso ouvinte aqui, e ele traz também outro questionamento. Tem algo que pode ser feito para amenizar os efeitos neste caso? Perfeito. Nós observamos que, dependendo do tipo de exercício, a gente pode ter efeitos diferentes na glicemia. E isso a gente observa muito naqueles pacientes com diabetes tipo 1, que tem uma monitorização mais intensiva. Então, por exemplo, exercícios aeróbicos, geralmente eles tendem a ter uma queda do açúcar no sangue ao longo da prática. Mesmo de longa duração, a glicemia ela vai reduzindo. Por outro lado, os exercícios mais anaeróbicos, ou os de resistência, seja uma musculação ou um exercício de muita intensidade, eles geram uma alteração, né, uma liberação de hormônios de estresse, assim por dizer, e eles podem levar inclusive a uma elevação transitória da glicemia no momento do exercício ou logo após o exercício. E o que nós podemos fazer para evitar isso? Por exemplo, a gente pode intercalar o exercício de resistência com um exercício aeróbico, ou por exemplo, faz um exercício aeróbico, faz um exercício de resistência e coloca um aeróbico depois, que já vai reduzir a glicemia. Ou, dependendo do caso, né, se o indivíduo for com diabetes tipo 1, a gente pode também mexer na dose de insulina daquele indivíduo para evitar esse pico glicêmico relacionado ao exercício. A saúde pública no Brasil, doutor, tem avançado no suporte ao diagnóstico e no tratamento do diabetes? Sim, pode-se dizer que sim. A gente sabe que a estratégia primária de saúde tem focado em critérios bem específicos e bem estruturados de investigação e tratamento. Então, existe todo um protocolo de indivíduos que precisam realmente fazer essa avaliação rotineira. Entretanto, a gente tem o problema do acesso em algumas regiões, em algumas populações, então o acesso a esse serviço de saúde. E também nós temos algum problema e uma grande discrepância, na verdade, entre as terapias oferecidas, porque nós sabemos que atualmente existem tratamentos excelentes que têm uma capacidade de controle da glicemia muito alta, inclusive uma capacidade de remissão da doença muito interessante, porém são tratamentos que não são disponíveis no Sistema Único de Saúde, apenas no serviço particular, e ainda assim também eles têm um valor muito alto. Então a gente ainda tem essa discrepância. Medicamentos muito bons, mas que têm um acesso a infelizmente, uma minoria da população. E aquele início de tudo, quais são os exames mais indicados para detectar o diabetes precocemente, doutora? São 2 exames simples de fazer no sangue, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, que é como se fosse uma média da glicemia, do açúcar no sangue, nos últimos 3 meses. É uma coleta simples de sangue que consegue nos dar essa informação.
E existem alguns casos reservados em que a gente pode fazer também o que nós chamamos de teste de tolerância à glicose oral. Que a pessoa toma uma sobrecarga aí de açúcar, né, de glicose via oral, e nós fazemos a dosagem da glicemia 2 horas depois. Mas esse é reservado para situações muito específicas, como por exemplo a gestação. A maioria da população com uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada, nós podemos fazer o diagnóstico tranquilamente. Doutor João Vise, antes de encerrar, que mensagem o senhor gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, depois de tudo que foi colocado, foi apresentado nessa conversa tão importante hoje aqui na Rádio CBN? A mensagem é que prevenção realmente é o melhor remédio. Então, devemos investir num estilo de vida saudável, na prática regular de atividade física, numa alimentação equilibrada, num bom controle de peso e também, obviamente, precisamos ter uma avaliação rotineira de saúde. Então, pelo menos uma vez ao ano, especialmente se você pertence a um grupo de risco, fazer uma avaliação com um médico aí de confiança para poder detectar precocemente e tratar de acordo e evitar as complicações que são, infelizmente, tão danosas. É isso aí. Doutor João, muito obrigada, tá? Um bom dia. Muito obrigado pelo convite, agradeço aí a disponibilidade e uma ótima semana aí para todos. Mais uma vez também agradeço aqui ao Dr. João Vise, médico endocrinologista, pela participação aqui nessa entrevista tão importante e claro, né, a você ouvinte, esteja atento, tá, à sua saúde e claro, procure orientação médica ao menor sinal de alerta e faça justamente, né, esse cuidado com a sua saúde, alimentos mais saudáveis, alimentos corretos para o nosso dia a dia, atividade física e vá ao encontro também da prevenção através de exames que são fundamentais, são vitais para a nossa saúde.